Bom, então o que é o princípio de incerteza? O princípio de certeza é uma característica central da mecânica quântica que diz o seguinte, que existem propriedades, formulado de maneira escrita, né? Existem propriedades que não assumem valores bem definidos simultaneamente. E aqui esses bem definidos têm um detalhe de precisão, né? Com precisão absoluta, né? Vamos colocar isso aqui entre parênteses para reforçar o significado. Ou seja, se você tenta determinar uma dessas propriedades, a determinação de uma das propriedades implica na dispersão do valor, vamos colocar de maneira simples aqui, da outra. Tá? Então, isso é o princípio de certeza, ou seja, você tem propriedades, pares de propriedades, né, que se você tenta determinar uma delas, e você faz uma medida de uma delas, quanto maior a precisão que você tenta atingir na determinação do valor de uma dessas propriedades, a outra propriedade associada a essa primeira, ela perde precisão no sentido de que ela assume uma distribuição de valores mais dispersa se você tenta fazer a medida subsequente dessa outra propriedade. Eu vou grifar esse termo aqui, que não assumem valores distintos, porque frequentemente, né, a gente entende, isso é praticamente natural, a gente entende o princípio de incerteza como sendo uma característica da imprecisão da medida. Então, eu poderia ter escrito aqui, ó, existem propriedades que não podem ser medidas com precisão absoluta ao mesmo tempo. Com frequência a gente pensa nisso dessa maneira. Mas, na verdade, eu vou grifar o fato de usar a palavra assumem, porque a gente vai ver no caso do spin, que não é só uma questão, e acho que o spin é muito ilustrativo disso, porque a gente vai ver que não tem como escapar dessa interpretação. A gente vai ver que não é uma questão de que essas propriedades simplesmente... você mede uma delas, isso estraga a medida da outra, ou uma coisa assim. Não é que a medida estraga o valor da outra propriedade. É que essas propriedades são intrinsecamente correlacionadas umas com as outras, de tal maneira que a determinação de uma delas dispersa o valor da outra. Então, ou seja, né, provavelmente se alguém já ouviu falar do princípio de incerteza, provavelmente ouviu falar de que você não pode medir posição e velocidade com precisão absoluta simultaneamente. Isso é verdade, tá? E às vezes a gente interpreta isso que, bom, se eu tento medir a posição, eu perturbo a velocidade, se eu tento medir a velocidade, eu perturbo a posição. Quando na verdade o fato é que essas duas propriedades são intrinsecamente correlacionadas na mecânica quântica, de tal maneira que a determinação precisa de uma delas implica que a outra propriedade tem uma distribuição essencialmente aleatória, ou mais dispersa na partícula que está sendo medida. E se você tenta medir a outra propriedade, por exemplo, se você tenta medir a velocidade com uma grande precisão,
intrinsecamente a partícula vai assumir uma posição que é dispersa. Não é que você vai estragar a posição dela na medida, é uma característica da correlação dessas duas propriedades. Isso vai ficar claro aqui na discussão. Para ficar claro isso, né, a gente vai usar como exemplo, e a gente vai, não é a propriedade mais natural, mas pelo fato dela ser não natural, a gente pode aproveitar tanto para introduzir essa propriedade, e para introduzir um pouco mais detalhes do significado do que é essa propriedade, que é o spin, e mostrar como o spin se comporta em diferentes situações, para ilustrar o que é o princípio de incerteza. Então, o spin foi medido num conjunto de experimentos que são conhecidos como os experimentos de Stern-Gerlach. Experimentos de... são o nome das duas pessoas que fizeram esses experimentos, mais ou menos na maneira como a gente vai descrever eles aqui. E o que é o spin? O spin é uma propriedade magnética, tá? Então, certas partículas têm. Ou seja, ela vai... as partículas que têm spins com determinadas características vão interagir com campos magnéticos e vão sofrer forças de campos magnéticos. E, portanto, a detecção do spin e das suas propriedades depende da interação desses campos magnéticos com essas partículas. No caso, o elétron em particular tem, que é o que interessa para a gente, né? O elétron tem um spin diferente de zero e que vai fazer com que ele interaja com campos magnéticos. Então, a gente vai poder fazer experimentos nos quais a gente faz elétrons interagirem com o campo magnético. E outra característica importante, que a gente vai discutir ela aqui, tá? É que é uma propriedade vetorial. Tá? Isso aqui talvez não seja muito óbvio, não seja conhecido de vocês, mas é importante para a gente discutir isso aqui. Ou seja, o que significa que é uma propriedade vetorial? Ele tem direção no espaço. Então, o spin de um elétron, se a gente diz, esse spin do elétron é meio, mais meio, né? A gente costuma chamar spin de mais meio ou de menos meio. Tá? Esse número se remete a qual que é a intensidade dessa propriedade magnética que o elétron tem. O valor em si não importa, né? Importa que tem que a gente vai mostrar isso, né? Que tem dois valores possíveis, um que tem uma magnetização numa direção, outro que tem uma magnetização numa outra direção. Mas ele tem uma propriedade vetorial, então na verdade esse spin ele pode assumir valores nas três direções do espaço de maneira independente. Tá? Então tem spin na direção x, spin na direção y, spin na direção z do espaço. Então o spin é um vetor. Se a gente colocar um eixo coordenado, tudo isso vai ficar claro aqui para frente, tá? O spin é um vetor S, e aí ele tem as componentes de spin em cada uma das direções, tá? Spin na direção x, spin na direção y, spin na direção z. É uma propriedade vetorial. Essa propriedade vetorial ela vai poder ser medida em cada direção do espaço. Então esse aqui seria o spin na direção x. Esse aqui seria o spin na direção y. Esse aqui seria o spin na direção z. Tá? Bom, independentemente daqui da representação mais geométrica do spin, vamos ver o que é o experimento, né? O que significa um experimento que vai detectar e que vai medir a existência desse spin e como é que ele se comporta. Então, o experimento consiste, primeiro, em gerar um feixe de partículas, tá? Então, a gente gostaria, né, de gerar um feixe de elétrons. A gente gostaria de gerar um feixe de elétrons. O problema é que os elétrons são um pouquinho chatinhos pelo fato deles terem carga negativa. Então, se você gera um feixe de elétrons, você vai ter uma dispersão desse feixe, porque os elétrons se repelem, né? Então, para você estudar o spin de partículas que têm a mesma característica de spin dos elétrons, mas que não se repelem, você usa átomos de prata. O experimento ele é melhor feito com átomos de prata.
Tá? Por que átomos de prata? Átomos de prata tem um número, pode ser outros átomos, mas prata é o mais comum. Átomos de prata tem um número ímpar de elétrons, e aí, pelo fato de ter esse número ímpar de elétrons, os elétrons, isso mais ou menos vocês já ouviram falar, né? Mas enfim, você vai ter lá o emparelhamento dos elétrons nos orbitais, ele tem um número ímpar de elétrons, de tal maneira que o spin resultante do átomo de prata é o mesmo spin resultante de um elétron individual. Então, atirar átomos de prata, criar um feixe de átomos de prata, é similar, do ponto de vista desse experimento, a criar um feixe de elétrons. Então, você vai estar medindo a característica magnética dos átomos de prata, que vai ser a mesma característica magnética de um elétron individual, sem a dificuldade do fato de que os átomos de prata os elétrons se repeleriam e levariam a uma dispersão desse feixe. Então, imaginem que vocês podem gerar um feixe de átomos de prata, sei lá, por exemplo, bombardeando prata com raios gama, sei lá, não sei. Na verdade, eu não tenho certeza como é que é gerado um feixe de átomos de prata, mas tem técnicas experimentais para isso. E esse pessoal já sabia fazer isso lá na metade do século XX. Aí você gera esse feixe de átomos de prata e você quer medir uma propriedade magnética, e aí o que faz com ele é atirar esse feixe através de um campo magnético, e eu vou explicar em detalhes isso aqui, tá? Mas esse campo magnético, campo magnético. Então eu vou colocar dois ímãs aqui. Então eu vou colocar um ímã com o polo norte apontando para cá, tá bom? Então significa que é um ímã comum, tá? Polo sul do lado de cá. E aqui em cima eu vou colocar o outro ímã. Eu desenhei ele com esse outro formato aqui de propósito, eu já vou explicar isso. Com o polo sul apontando para cá, portanto com o polo norte apontando para lá. Então você vai aproximar esse polo norte desse ímã de baixo com esse polo norte o polo sul do ímã de cima, de tal maneira que esses dois ímãs vão estar se atraindo, ou seja, vai ter um conjunto de linhas de campo magnético aqui no meio. As linhas de campo magnético, nesse caso aqui, vão ter essa cara, que eu vou desenhar agora, mais ou menos, tá? Elas vão sair desse ímã aqui de baixo e vão ir para o ímã aqui de cima. Tá? Então, essas são as linhas de campo magnético. E aí você está bombardeando esses átomos de prata através desse campo magnético gerado por esse ímã, por esse par de ímãs que estão aproximados, que você deixou um espaço vazio entre eles. Por que eu desenhei esse ímã de cima aqui pontiagudo, né? Porque esse campo magnético, né? Tem que ser um campo não uniforme. Já vamos entender por quê. Por campo magnético não uniforme. Tá? E agora vamos fazer uma parte aqui do lado para explicar por que esse campo magnético tem que ser não uniforme. Tá? Imagine que vocês estão fazendo esse experimento jogando ímãs macroscópicos mesmo, através de um campo magnético. Então você pega uns pedacinhos de ímã, quaisquer, de verdade, macroscópicos, sul, norte, norte e sul, e você atira esses ímãs através de um campo magnético. Então, norte, sul. Então aqui vai ter as linhas de campo magnético, que nem as do experimento de lá. O que vai acontecer com esses ímãs quando eles passarem através desse campo magnético? E, pessoal, vamos lá. O que vai acontecer com os ímãs macroscópicos quando eles passarem no meio desses outros dois ímãs aqui? Alguém diz alguma coisa aí, por favor. Vai acontecer um alinhamento? Isso, vai acontecer um alinhamento. Eles vão vir aqui, então, eu coloquei todos meio alinhados, mas eu poderia ter desenhado eles assim, né? Eles estão entrando aqui no campo magnético meio de qualquer jeito, né? Norte e sul,
sei lá. Então vamos atrapalhar um pouco eles. Então, eles estão entrando meio de maneira desorientada. Aí tudo bem, eles vão sofrer uma força desse campo, né? E aí eles vão procurar se alinhar, né? Então, por exemplo, o ímã aqui no meio, ele vai apontar o norte para o sul do ímã lá de cima e o sul para o ímã lá de baixo. Nesse caso, é provável ainda, né, que se ele entra com uma orientação transversal em relação ao campo, ele vai começar a se alinhar e aí ele vai começar a ficar oscilando, porque não tem, imagine que ele sofreu essa força, então essa força vai gerar um torque no ímã, né? Então, por exemplo, esse aqui entrou no campo, aí o norte está para cá, ele vai sofrer um torque, assim, né? Que vai fazer eles tentar se alinhar no campo, mas aí não vai ter para onde dissipar essa energia. Então o ímã, na verdade, ele entraria aqui, tentaria se alinhar, né? Mas ele ficaria oscilando aqui no meio do campo até sair para fora. Então ele vai ficar balançando de um lado para o outro, sofrendo essa força até sair do campo. Muito bem. Só que se o campo elétrico é uniforme, aí que entra a questão lá que eu tô querendo falar em relação àquele corte estranho que eu fiz naquele ímã. Se esse campo elétrico é como esse aqui, que é uniforme, a força que esse ímã sofre no polo norte, então, por exemplo, esse ímã aqui, ele está sendo puxado para cima pelo polo sul e está sendo puxado para baixo pelo polo norte. Essas duas forças aqui, se esse campo elétrico é uniforme, são iguais. Então esse ímã ele pode vir, ele vai tentar se alinhar e eventualmente vai ficar oscilando no campo, mas ele vai sair mais ou menos na mesma direção por onde ele entrou. Então, se ele entrou por aqui, ele vai sofrer uma força para cima e para baixo, que eventualmente vai fazer ele oscilar, mas ele vai sair em linha reta por aqui. Se eu agora faço esse mesmo experimento, mas jogo esses ímãs através de um campo elétrico não uniforme, então como é que eu vou gerar um campo elétrico não uniforme? Tem um jeito fácil de gerar um campo elétrico não uniforme. Eu pego um dos ímãs e eu faço corto ele num formato estranho. Então, se eu pego um dos ímãs e corto no formato estranho, por exemplo, bem afiado, eu afio um dos ímãs como se ele fosse uma faca, as linhas de campo desse campo magnético agora vão ser todas tortas. E a única coisa que importa aqui é que elas não sejam retinhas. Que elas sejam tortas. Ou seja, que o campo magnético seja não uniforme. Se eu faço esse mesmo experimento com um campo magnético que não é agora uniforme, quando esse ímã entrar aqui nesse campo, ele vai, mesma coisa, ele vai aqui no meio, vai sofrer forças de atração e de repulsão das duas extremidades. Então vai ter uma força agora apontando para cá e outra força apontando para cá, né? Uma atraindo o ímã pro polo de cima e repelindo ele pro do polo de cima, e outra atraindo pro polo de baixo e repelindo ele do polo de baixo. Mas como esse campo magnético agora não é uniforme, a força resultante sobre esse ímã vai ser diferente de zero. E aqui, por exemplo, poderia ser uma força resultante para cima, talvez, ou meio nessa direção, sei lá. Vai ser uma força resultante diferente de zero. O que vai fazer com que esse ímã, além de tentar se alinhar com esse campo não uniforme, da mesma maneira, e provavelmente sofrer alguma oscilação, como ele vai ter uma força resultante, a trajetória dele vai ser desviada. Ele não vai sair mais alinhado com a direção na qual ele entrou no campo. Então ele vai entrar no campo aqui e vai ter uma trajetória desviada. E eventualmente eu vou detectar ele em outra posição, em outro lugar. Ou seja, com uma trajetória desviada da direção do feixe originário da onde esses ímãs vieram. Então, cada ímã desse, dependendo de como ele entrar no campo, ele vai sofrer forças diferentes e vai sofrer uma força resultante diferente, dependendo da onde ele entrou no campo e da maneira como ele estava orientado antes de entrar no campo. E aí ele vai sofrer diferentes desvios. Então, ao colocar os ímãs para esse feixe de ímãs para atravessar um campo elétrico que não é uniforme, eu provoco desvios nas trajetórias dos ímãs. Enquanto que se o campo magnético fosse uniforme, aqui é magnético, tá? Se
campo magnético fosse uniforme, os ímãs se orientariam com relação ao campo, porém sem desvio de trajetória. O que a gente quer é justamente desviar a trajetória dos átomos na medida que eles passam no campo magnético. Então, a gente vai colocar aquele feixe de átomos de prata para atravessar um campo magnético não uniforme. E a maneira fácil de gerar um campo magnético não uniforme é colocar os ímãs com o polo sul e com o polo norte com diferentes formatos. Um em cima e um embaixo, de tal maneira que esse campo magnético aqui no meio fica todo distorcido. Então, o que vai acontecer aqui? Voltando para o nosso experimento com átomos de prata, né? O nosso experimento de átomos de prata. Átomos de prata, eles têm uma propriedade magnética, tá? Então, você vai gerar esse feixe de íons, esse feixe de átomos de prata, que vai atravessar esse campo magnético que não é uniforme. E se eles tivessem, e tem, nesse caso, uma propriedade magnética, que vai fazer com que eles interajam com o campo magnético, como esse campo é não uniforme, os átomos de prata vão atravessar esse campo sendo desviados, tendo a sua trajetória desviada pelo campo. E é isso que a gente quer ver. Bom, a primeira coisa importante aqui do ponto de vista do spin é qual que é a característica do spin, né? A característica do spin é que quando você gera esse feixe de átomos de prata de qualquer jeito, tá? Você faz ele atravessar esse campo magnético não uniforme e os átomos são efetivamente desviados pelo campo magnético, mostrando que eles têm uma propriedade magnética capaz de interagir com esse campo. E você detecta eles depois de terem atravessado esse campo em duas posições só. Tem dois desvios possíveis. Então você vai observar uma mancha de átomos de prata que se chocaram nessa região e uma mancha de átomos de prata que se chocaram nessa região, ou seja, mostrando que os átomos de prata sofreram dois desvios possíveis. Ou eles têm uma propriedade magnética que leva eles a se desviar nessa direção de cima, ou eles têm uma propriedade magnética que leva eles a se desviar no sentido oposto, na direção de baixo. Então, esse resultado aqui diz que existem dois resultados, ou seja, o átomo de prata tem dois possíveis valores para dois possíveis valores, tá? Para falar uma coisa bem genérica, dessa propriedade magnética só, tá? Não tem nenhuma coisa intermediária entre esses dois resultados. E aí tudo bem, isso significa que tem um dipolo magnético associado a esse desvio aqui e um dipolo magnético associado a esse desvio aqui. E a gente vai dar um nome para eles, que é o nome que a gente usa normalmente. Então a gente vai chamar esse aqui de spin mais meio e spin menos meio. Tá? Poderia chamar de qualquer coisa, tá? Poderia dar o valor absoluto do momento de dipolo magnético. Poderia chamar de A e B, poderia chamar de para cima e para baixo, poderia chamar de alfa e beta. A única coisa que interessa para a gente aqui é que são dois valores e normalmente, e aqui por uma questão de quando a gente trabalha formalmente com as equações, o natural é usar essa unidade mais meio e menos meio, então a gente atribui esse nome mais meio e menos meio para duas propriedades diferentes de spin que a gente desenha, né, sei lá, como para cima e para baixo. Muitas vezes quando a gente faz preenchimento de orbitais, que nem aqui, né? Um para cima, outro para baixo. São os dois possíveis momentos de dipolo magnéticos que o elétron pode ter. Bom, então assume dois valores possíveis. Agora tem mais uma coisa adicional aqui nesse experimento. Quando a gente faz de fato esse experimento no laboratório, esses ímãs aqui, eles estão orientados de algum jeito no espaço. Então, isso aqui está em cima de uma bancada do laboratório. Vamos desenhar a bancada do laboratório aqui, uma coisinha diferente. Então, todo esse experimento está sendo feito em cima da bancada do laboratório. Né? Então, essa é a bancada do laboratório. E eu vou chamar a direção perpendicular à bancada do laboratório, ou seja, essa direção aqui, de eixo Z do meu laboratório. Então, a direção perpendicular da bancada do meu laboratório eu vou chamar de eixo Z. Então, esse spin que eu medi,
que eu fiz os átomos de prata passarem por esses ímãs aqui que o campo estava orientado na direção Z, esse spin aqui é a medida do spin na direção Z. Então, eu vou chamar isso aqui de spin na direção Z. E o spin na direção Z, que é quando eu fiz esse experimento com o ímã orientado desse jeito, ele pode assumir dois valores, Sz mais meio e Sz menos meio. Então, eu coloco um campo magnético de algum jeito lá no meu laboratório, chamo a direção na qual o campo está apontando de Z, para não chamar de qualquer outra coisa, e eu observo esses ímãs interagindo, esses átomos de prata, que são os elétrons, interagindo com esse campo de duas maneiras possíveis, e o spin na direção Z assumindo dois valores. Muito bem, então a gente pegou um conjunto de átomos de prata que foi gerado aleatoriamente, tá? Se gerou de qualquer jeito esses átomos de prata, fez eles atravessarem um campo magnético, observou essa dispersão dos átomos em dois conjuntos, e se a gente quantificar isso aqui, a gente vai ver que 50% dos átomos vieram parar aqui e 50% dos átomos vieram parar aqui. Então, querendo dizer que esse spin ele pode assumir esses dois valores dessa propriedade magnética, mas mais do que isso, metade dos átomos do conjunto original tinha a propriedade magnética mais meio e a metade dos átomos do conjunto original tinha uma propriedade magnética menos meio. Ok? E aí a gente vai agora confirmar esse resultado experimental. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me para aqui, tá? Porque é bastante coisa, mas a gente vai essencialmente agora confirmar esse resultado experimental. Confirmar no seguinte sentido, a gente vai pegar esse feixe resultante aqui, ou seja, imagina que a gente pega os átomos que saíram daqui e que tinham esse spin Z igual a menos meio, e eu vou fazer esses átomos passarem de novo por um campo magnético não uniforme, ou seja, eu vou fazer a mesma coisa, sul, norte, e eu vou fazer eles passarem de novo por esse campo magnético, de novo orientado na mesma direção, tá? O desenho aqui, como é bidimensional, fica mais difícil de fazer, mas eu não mudei a direção do campo, então a minha bancada está aqui, o meu campo está na direção Z, eu não mudei a direção do campo, tá? Só que o meu desenho não permite muito bem fazer isso. E aí, o que a gente espera, né? Eu separei todos os átomos que têm spin, que tem essa propriedade magnética valendo o mesmo valor, valendo menos meio, e agora eu fiz esses átomos passarem através de um novo campo magnético do mesmo tipo, orientado do mesmo jeito. O que vocês esperam que saia do lado de cá? O que vocês esperam que saia do lado de cá se eu passo um feixe no qual todos os átomos foram separados pela propriedade spin menos meio e passo esses átomos que têm essa característica de novo por um campo magnético similar? O que vocês esperariam como resultado? Para onde esses átomos vão ser desviados e como é que vai ser a saída desse experimento do lado de cá? Respostas, por favor. Vai acontecer a mesma coisa que no primeiro experimento, não? Em que sentido? De que vai formar meio que dois feixes? Então, vamos ver. Vamos pensar aqui. A gente separou, no primeiro feixe, a gente separou os átomos que tinham uma propriedade de spin numa direção, tá? Ou seja, esses imãzinhos aqui eram os imãzinhos que tinham um determinado momento de dipolo. Esses imãzinhos eram que tinham um momento de dipolo para baixo. Quando esse feixe veio para cá, os átomos que estavam com esse momento de dipolo para baixo foram desviados para baixo. Então aqui você tem um feixe de átomos nos quais todos têm esse momento de dipolo para baixo. E aí você fez ele atravessar de novo por um campo magnético
igual ao de antes. Então, esses átomos todos, em princípio, têm um momento de dipolo para baixo. O que vai acontecer com eles? Vão para baixo de novo. Vão para baixo. Então, essa é a expectativa natural, tá? Então, essa é a expectativa. Tem que pensar, estou forçando vocês a responderem para vocês irem acompanhando o raciocínio do experimento, tá? Senão se perde aqui, não vai. Então, a expectativa é essa, né? A gente separou o feixe que tem átomos com determinada característica magnética, colocou eles para atravessar um campo magnético igual ao de antes, não tem nenhum mistério, assim, eles vão todos ser desviados para baixo, porque a característica magnética deles leva o desvio deles para baixo. Então, o resultado desse experimento vai ser uma mancha só, aqui embaixo, na qual todos os átomos, 100%, vão aparecer com um spin menos meio. Tá? Então, isso aqui não tem nada assim de anormal, assim, tudo bem. O elétron tem o átomo de prata, ou o elétron, que nesse contexto aqui é a mesma coisa, tem essa propriedade magnética que pode assumir dois valores, tudo bem, poderia achar mais ou menos surpreendente isso, mas tudo bem, assume dois valores, tudo bem. E a gente separa esses átomos nessas duas características, então agora tem um conjunto de átomos de prata com um determinado valor de momento de dipolo magnético, outro conjunto de átomos de prata que tem outro momento de dipolo magnético. Se você pega um desses conjuntos e mede o momento de dipolo magnético desses átomos, e todos eles têm o mesmo momento de dipolo magnético. Então não tem nada demais. Você filtrou os átomos em duas características e confirmou que a sua filtragem deu certo. Muito bem, mas agora voltando. Então agora a gente tem, voltando ao fato de que o spin, né? O spin é vetorial. Então o spin ele pode assumir valores diferentes das três direções do espaço. Então a gente pode continuar esse experimento medindo o spin na outra direção do espaço. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o conjunto, aquele conjunto que a gente já mediu e já confirmou o que ele é. Então, esse conjunto de átomos aqui, ele tem spin Z igual a menos meio. E sempre, todos eles têm spin Z igual a menos meio. Então, é um momento de dipolo na direção Z igual a menos meio. E agora a gente vai fazer esses átomos atravessarem um campo magnético orientado em outra direção. Sul, norte. Só que agora esse campo magnético aqui vai estar orientado na direção X, ou seja, perpendicular ao campo magnético original. Então, eu tinha lá a minha bancada do laboratório aqui, né? Eu vou colocar outro conjunto de ímãs que vai agora medir, né, a direção Z era para cá. Agora, esse campo magnético novo que eu estou colocando aqui, ele está orientado na direção X, tá bom? Ou seja, está orientado perpendicular ao campo magnético original. Tá? Tudo bem, aqui talvez tenha menos intuição, mas vamos lá. O que vocês acham que pode acontecer aqui? Agora você está medindo a propriedade magnética na direção ortogonal à primeira medida. O que vocês acham que pode acontecer? Agora ele vai dividir o feixe em dois, porque tem o X, tem o Y, tem o Z, e cada uma delas pode assumir mais meio ou menos meio. Isso, perfeito. Então, essa é um possível resultado. De fato, é o resultado que você vai observar. Esse feixe aqui vai vir e ele vai ser separado em dois. Então, igual como se eu tivesse feito a primeira medida. Então, ele vai ser separado em dois na direção perpendicular à primeira medida. Então, você vai ver um conjunto de átomos que você vai falar, tá bom, eu tenho aqui, esses átomos aqui têm spin na direção X, igual a mais meio, e esse spin aqui tem spin na direção X, esses átomos aqui com um valor menos meio, e tudo bem, pode completar aqui, né,
aqui a gente não tinha perturbado nada, feito nada na direção X, então a gente vai ver 50% dos átomos aqui e 50% dos átomos aqui. Tá bom? Então, até aqui, ok, o spin é essa propriedade magnética, que tem essas características. O que eu fiz? Eu fiz uma medida, eu separei os átomos com spin Z primeiro. Então, eu separei os átomos em função do seu spin Z. Aqui eu só confirmei mesmo, né, que estava bem separado. Ó, filtrei mesmo. Estou com os átomos com spin Z. Aí eu pego esses átomos que têm spin Z igual a menos meio, jogo através de um campo na direção X, e agora eu fiz a separação dos átomos de acordo com o seu spin na direção X. E aqui eu observei que metade dos átomos tinha spin X igual a meio, e metade dos átomos tinha spin igual a menos meio. E aqui aí a pergunta aqui, que é a pergunta do milhão, é qual que é o spin Z desses átomos aqui? Vamos supor que eu pego esses aqui, tá? Os que vieram aqui para baixo, mas poderia pegar os de cima, tá na mesma pergunta, tá? A pergunta que eu quero fazer para vocês é qual que é o spin Z desses átomos aqui? E agora sim eu quero que vocês me respondam. Menos meio, né? Menos meio, né? Ah, então essa é a pergunta, essa é a resposta natural. Eu tinha o conjunto de átomos com spin Z igual a menos meio, né? Eu vou botar uma interrogação porque essa resposta não está certa. Isso é o que a gente quer falar, tá? Eu tinha o conjunto de átomos com spin Z igual a menos meio. Eu agora separei com o spin na direção X. E eu obtive, até agora nada de muito estranho, o fato de que metade dos átomos tem spin na direção X igual a menos meio e metade dos átomos tem spin na direção X igual a mais meio. E aí se eu vou me perguntar, bom, qual que é o spin na direção Z? Bom, deve ser o spin na direção Z que veio do feixe de átomos, né? Eles tinham um spin Z igual a menos meio, por que eles não vão deixar de ter spin igual a Z igual a menos meio? Então, a resposta natural para essa pergunta bom, o spin desses átomos na direção Z desses átomos aqui deve ser menos meio. Muito bem, então a gente pode fazer essa medida. A gente vai pegar esse feixe aqui. A gente vai pegar esse feixe aqui e vai medir de novo na direção Z. Então, vamos pegar esse feixe. Que características que esse feixe tem? Esse feixe aqui, ele tem um spin X igual a menos meio. E a gente acha, né, que ele tem um spin Z igual a menos meio também, porque ele tem essa origem. Ele era um feixe com spin Z igual a menos meio, para o qual eu medi o spin X e separei os spins. E eu vou pegar de novo, fazer a mesma coisa. Vou pegar esses átomos e vou jogar eles através de um campo magnético não uniforme. De novo. De novo. E meu campo magnético não uniforme. Orientado na direção Z. Tá? Então, meu campo magnético não uniforme agora está de novo orientado na direção Z, ou seja, eu estou medindo a componente Z do experimento. E a expectativa que a gente teria, se isso fosse normal, seria isso aqui, né? Seria que todos eles se desviariam para baixo de novo, já que eu já tinha separado antes os átomos que tinham spin Z menos meio. Bom, a resposta é isso que acontece? A resposta é não, não é isso que acontece. O que você tem aqui é que você, de novo, tem o experimento como se eu tivesse feito ele pela primeira vez. Tá? Então, esse é o resultado experimental desse experimento aqui. Onde 50% dos átomos vão ter spin meio
e 50% dos átomos vão ter spin menos meio, como se eu estivesse fazendo esse experimento pela primeira vez. Tá? Então, a resposta aqui, esse spin Z aqui é menos meio? A resposta é não. Não. Tá? Então, aqui, de novo, não é isso. Tá? Não é isso. Ou seja, resumindo o que a gente falou. Resumindo o que a gente falou. Tá? E isso aqui é totalmente inesperado, né? Porque o esperado seria que se a gente medisse, a gente separou o Z, depois separou o X, mediu o Z de novo, a gente esperaria, sei lá, se fosse um experimento clássico normal, que agora a gente tem o subgrupo do subgrupo, né? E não foi o que aconteceu. Então, resumindo o conjunto de experimentos, a gente pegou um feixe, com spin Z originalmente já separado igual a menos meio. Aí a gente mediu, separou de novo esse feixe, separando o spin X igual a menos meio. Então, aqui a gente tem um conjunto de ímãs, aqui a gente tinha um conjunto de ímãs, um experimento realizado na direção Z, e aqui a gente pegou esse feixe resultante desse experimento na direção Z e mediu o spin na direção X, e agora a gente tem um conjunto que tem spin na direção X igual a menos meio. E aí a gente mede de novo, repete o experimento original sobre esse feixe aqui, e o que a gente vê é a separação dos átomos em SZ igual a mais meio e SZ igual a menos meio, de novo com 50% de chances para cada lado. Então esse é o resumo do experimento. Como a gente vai falar desse resultado, né? Então a gente tinha aqui, a gente sabe, tá? Então aqui conhecemos o valor de SZ, tá? Com total certeza. Então, olha só. Nesse feixe aqui, então, aqui é a linguagem importante. Nesse feixe aqui, que tinha sido separado com tinha se separado de tal maneira que a gente pegou só os átomos que tinham SZ igual a menos meio, eu tinha certeza que todos os átomos desse feixe tinham spin Z igual a menos meio. E essa certeza se confirma, porque lembra, eu posso fazer o experimento de novo e confirmar isso, né? Então foi o que eu fiz aqui. Eu separei o feixe que tem spin Z igual a menos meio, e eu fora falo, olha, agora eu tenho certeza que todos os átomos que estão nesse feixe aqui têm spin Z igual a menos meio. E de fato é o que acontece. Se eu confirmo isso repetindo o experimento e vejo, é verdade, todo mundo tem spin Z igual a menos meio. Então nesse feixe aqui, eu tenho 100% de certeza que meus átomos têm spin Z igual a menos meio. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Nesse feixe aqui, resultante do primeiro experimento, eu tenho 100% de certeza que os átomos nesse feixe têm spin Z igual a menos meio. Então eu conheço o valor do spin Z com total certeza. Por enquanto eu não sei nada sobre X. Então eu não fiz nenhuma medida em X, então eu não sei nada sobre X. Não sei nada sobre SX. Não saber nada sobre SX, o que significa? Não saber nada sobre SX para uma propriedade que pode assumir dois valores, significa que se eu pegar um átomo aleatório nesse feixe, ele tem 50% de chances de ter spin X igual a mais meio e 50% de chances de ter spin X igual a menos meio. Isso que significa não saber nada sobre o valor de SX.
tá? Que tá bom. Ele pode assumir dois valores, é que nem jogar uma moeda. Metade das vezes vai dar uma coisa, metade das vezes dá outra coisa. Se isso significa não ter nenhuma informação. Se tivesse algum viés, sei lá, poderia dar 80% um, 20% do outro, eu poderia dizer que eu tenho alguma informação sobre o spin. Então, o que eu faço? Eu meço, eu vou agora medir o valor de SX. Eu meço o valor de SX e eu observo, né, que de fato eu não tinha nenhum conhecimento, né? Esse feixe aqui vai ser desviado em 2. Vai ser desviado em 2 com 50% para cada lado, né? Como previsto pela minha ausência de conhecimento sobre o spin na direção X. E agora, esse feixe aqui, se eu separo ele, para esse feixe aqui, onde eu fiz a medida na direção X, eu tenho total certeza sobre o valor de SX. O que significa isso? Bom, eu poderia confirmar isso. Eu posso pegar esse feixe aqui que eu separei originalmente os átomos dos quais eu tinha SX igual a menos meio e medir de novo esse X, que nem a gente fez para SZ lá na direção, tá? E a gente vai ver o esperado, tá? Eles vão desviar para um lado só e 100% dos átomos vão desviar na direção esperada para o spin menos meio, tá? Então é uma repetição do experimento original, só que na outra direção do espaço. Então, nada de estranho até aqui. Eu medi SX e agora eu tenho certeza absoluta que nesse feixe aqui, que eu vou desenhar aqui de outra cor e mais grosso, para poder me referir melhor a ele, esse feixe azulado aqui, eu tenho certeza sobre o valor desse x. Então, no feixe azul, essa aqui. Eu tenho essa característica. Eu tenho certeza que os átomos nesse feixe azul têm SX igual a menos meio, assim como eu tinha certeza no feixe rosa, que é esse aqui, eu tinha certeza que o valor de SZ no feixe rosa era menos meio. E aí a nossa intuição diria que agora eu vou medir qualquer um desses dois spins de novo, seja na direção SX, seja na direção SZ, e a nossa intuição diria, bom, eu tenho certeza de que, a partir dessa medida, eu tenho certeza sobre o valor de SZ, a partir dessa medida eu tenho certeza sobre o valor de SX, portanto, se eu medir de novo SZ ou SX, eu vou observar 100% de SZ igual a menos meio e 100% de SX igual a menos meio. E não é isso que acontece, e é aí que entra a questão, tá? Então, o resultado aqui, quando você faz esse experimento, mostra que esse resultado do experimento de medir SZ de novo é que eu não tenho nenhum conhecimento sobre SZ agora. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre SZ. E esse é o resultado surpreendente, né? Porque, dado que esse feixe vem já de uma seleção dos átomos que tinham SZ igual a menos meio originalmente, quando eu fiz a medida para SX e separei os átomos que tinham SX com uma determinada característica, aparentemente eu perdi a informação que eu tinha sobre o valor sobre SZ. Tá? Isso aqui não tem por que ser intuitivo. Estou falando como isso é, tá bom? Isso é assim. E aí a maneira da gente... Então, a descrição desse resultado, a descrição desse conjunto de medidas sucessivas é a seguinte. A gente pode descrever a observação desse resultado experimental da seguinte maneira. Que, ao medir
SX e conhecer seu valor, ou seja, eu separei um feixe no qual eu conheci o valor de SX. Exatamente, porque eu conheci o valor exatamente porque eu separei um feixe no qual todos os átomos tinham um valor determinado de SX, nesse caso menos meio. A gente destruiu, ou perdeu, perdemos, a informação de SZ. Tá? Então, essa é isso é o que acontece quando duas características, quando duas propriedades estão relacionadas através do princípio de incerteza. Tá vendo? Isso aqui não é nada intuitivo. Se a gente estivesse falando de um experimento clássico, onde eu tinha originalmente bolinhas, tinha laranjas e maçãs misturadas, e essas laranjas e maçãs poderiam estar verdes ou maduras. Aí eu primeiro separei as maçãs das laranjas, então agora eu tenho só maçãs. E depois separei as maçãs verdes das maçãs maduras, e agora eu tenho só maçãs maduras, ou maçãs verdes. Eu fiz duas filtragens e o que eu tenho é o resultado dessas filtragens sucessivas. O que aconteceria se as maçãs e as laranjas e a madurez ou não dessas frutas se comportassem como spin seria o seguinte: eu tenho maçãs e laranjas originalmente, verdes ou maduras. Eu separo as maçãs das laranjas e tenho, beleza, agora eu só tenho maçãs. E aí eu meço se elas estão maduras ou verdes, e o resultado é que eu vou ter um monte de frutas verdes, por exemplo, todas verdes, só que elas voltam a poder ser maçãs ou laranjas. Então, ao medir se a fruta está madura ou verde, eu misturo o tipo de fruta de novo. Então, o resultado de medir, se é maçã ou laranja, separo só as maçãs, depois eu separo se elas estão maduras ou verdes, o meu resultado é laranjas e maçãs verdes. Ou laranjas e maçãs maduras, que seria o spin X mais meio ou menos meio. Então, é totalmente anti-intuitivo, ou seja, você mede uma propriedade de uma que tem uma determinada característica, e aí você conhece que aquele conjunto de partículas tem aquela característica. Depois você mede outra característica, e você agora sabe que esse conjunto de partículas tem essa outra característica. Então você esperaria que esse novo conjunto de partículas tem o resultado das duas características sucessivas que você separou. Não é isso que acontece. O que acontece é que, ao medir a segunda característica, você acaba com o conhecimento que você tinha, ou a discriminação que você tinha da primeira característica. Tá? Então, isso é o princípio de certeza. Tá? Ou seja, o que é o princípio de certeza escrito para esse tipo de coisa? O princípio de certeza diz o seguinte, que você não pode... A gente vai agora formular o princípio de certeza para essa propriedade aqui, que é a propriedade do spin em cada direção do espaço. Você tem o princípio da incerteza. O que ele diz? Ele diz, no caso dos spins, que não é possível conhecer com precisão absoluta duas componentes do spin de uma mesma partícula.
Ou seja, se eu separo um feixe, que é o que a gente está falando ali em cima, o que significa conhecer com precisão absoluta? Significa aquele experimento que eu fiz ali em cima. Eu separei um feixe no qual eu tinha certeza de que todos os átomos daquele feixe tinham spin menos meio. Então eu sabia com certeza absoluta que os átomos daquele feixe tinham spin menos meio, numa das direções, Z, por exemplo. Se eu tenho certeza absoluta sobre o spin numa das direções, eu tenho que ter incerteza absoluta sobre o spin na outra direção. Então, ter incerteza, ter completo desconhecimento do spin na outra direção, significa que cada um dos átomos daquele feixe pode ter spin mais meio ou menos meio na outra direção, com 50% de probabilidade. Aí, se eu agora meço, se eu separo de novo esse outro conjunto de propriedades, se eu meço o spin na direção x, e eu agora sei com certeza que meu novo feixe tem todas as partículas com um spin na direção x igual a mais meio ou menos meio, eu tenho que ter incerteza absoluta sobre o spin na direção z de novo. E é isso que acontece. Ao medir, ao determinar com precisão qual que é a característica de spin numa das direções para uma partícula, você aleatoriza, você intrinsecamente perde a informação sobre a característica daquela propriedade na outra direção, que está associada com a primeira através do princípio da incerteza. Se a gente escrever isso de maneira... Existe uma maneira quantitativa de escrever, não é muito importante para a gente, mas tem a maneira quantitativa de escrever isso é que a dispersão, a quantidade de informação que você tem sobre uma das componentes do spin e a quantidade de informação que você tem sobre a outra componente do spin, o produto dessas duas coisas, não pode ser menor do que a constante de Planck. Tá? Depois, aqui no spin, isso aqui é um pouco difícil de entender. Depois isso fica mais claro quando a gente fala princípio de certeza, propriedades mais contínuas. Mas o que o princípio de incerteza diz é que isso aqui é a incerteza sobre uma das medidas, ou seja, se eu não tenho certeza absoluta que o spin do feixe é de um determinado tipo numa das direções do espaço, aqui eu botei y, mas poderia ser z, deixa só para ser consistente com... Então aqui é z. Tanto faz, tá? Pode ser y aqui também. Tá? Isso aqui é incerteza sobre SX. Isso aqui é incerteza sobre SZ. Então, se eu tenho se eu faço medidas e eu não tenho assim, tá bom, aqui a gente separou e deu, tenho 100% de certeza de que o feixe tem esse spin, mas vamos supor que a medida é imperfeita e sei lá, e dá que, sei lá, 80% dos átomos saiu com um SX numa determinada direção. Aí eu vou ter uma certa incerteza para cada um dos átomos se ele tem um spin SX mais meio ou menos meio, se eu não fiz uma separação perfeita. Então, a incerteza que eu tenho sobre uma das medidas, multiplicada pela incerteza que eu tenho sobre a outra medida, tem um limite inferior. No seguinte, isso aqui não pode ser menor do que uma determinada quantidade. De tal maneira que, se eu conheço perfeitamente, ou seja, se minha incerteza é muito, muito, muito pequena sobre o valor de SX, eu tenho que ter uma incerteza muito grande sobre o valor de SZ. Se eu tenho uma incerteza muito pequena sobre o valor de SZ, eu tenho que ter uma incerteza muito grande sobre o valor de SX. Tá? Certeza 0, 0 a gente nunca vai ter. Bom, claramente, né, isso aqui, esse resultado experimental, que nem eu falei, se eu menciono o mesmo experimento pensando em laranjas e maçãs maduras ou verdes, a gente percebe que não tem uma interpretação clássica para isso aqui, né? A gente não pode imaginar uma interpretação clássica para isso aqui. Não é interpretação clássica, tá? Não tem como imaginar que isso aqui possa acontecer num sistema clássico. Nunca a gente vai separar as maçãs
as maçãs das laranjas e depois medir outra propriedade da maçã e o resultado vai ser que tem laranjas de novo no nosso conjunto. Tá? Não tem nenhum análogo clássico para isso aqui. Não tem nenhum análogo clássico para esse resultado. E aqui no caso do spin, né, o spin deixa isso muito evidente, ou seja, de que a gente está medindo duas propriedades que estão relacionadas através do princípio de incerteza, né, ou seja, que existe uma relação de incerteza, que não são todas as propriedades. Você pode medir, por exemplo, a posição da partícula e o spin na direção z com precisão absoluta. Sei lá, são duas propriedades que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e você pode medir essas duas, a posição, onde a partícula está, está nessa posição do espaço, e que spin que ela tem, spin z. Isso você consegue fazer com qualquer precisão. Não são quaisquer dois pares de propriedades que estão relacionados pelo princípio de certeza. Existem conjuntos de propriedades que estão relacionadas pelo princípio de certeza. O spin em uma direção do espaço está relacionado através do princípio de certeza com o spin na outra direção do espaço. Então, essas duas propriedades, ou essas três, né, porque são três direções do espaço, essas três propriedades têm correlação através do princípio de certeza, o que significa que elas não podem ser medidas simultaneamente com precisão absoluta. A medida de uma delas estraga a informação ou dispersa a informação que eu deveria ter sobre a medida da outra. Tá? Essas são as mais comuns. O spin, aqui foi bom para introduzir o que é o spin para vocês, que é essa propriedade magnética, né? Mas não é o princípio de certeza que a gente vê mais comumente, né? Mas é o princípio de certeza onde a gente enxerga ele de maneira mais inevitável, eu diria assim. Porque o princípio de certeza mais comum, que vocês conhecem, qual que é? Quando a gente ouve falar de princípio de incerteza aí de maneira mais, digamos, popular, né? Até em livros, em textos populares, né? Qual que é o princípio de incerteza mais popular? O de Heisenberg. O princípio de certeza de Heisenberg. Esse é o mesmo, tá? Essa é a formulação geral do princípio de certeza de Heisenberg. Mas quais duas propriedades relacionam? Então, mais normalmente a gente fala que a gente não pode obter elas com precisão absoluta. Posição e velocidade. Posição e velocidade, tá? Então, o princípio mais comum é o que relaciona a posição e velocidade, o que a gente mais ouve falar, né? E por uma razão simples aqui, sei lá, a gente costuma falar de posição e momento, né? Momento é massa vezes velocidade, mas é a mesma coisa. A incerteza sobre posição e velocidade, mas a gente vai encontrar com mais frequência nos livros de texto a gente descrever esse princípio da seguinte maneira, né? Que a gente diz que a incerteza na posição da partícula multiplicada pela incerteza, no momento da partícula, que é a mesma coisa que a incerteza na velocidade, assumindo que você pode medir a massa da partícula, tem que ser maior do que a constante de Planck. Tá? E aqui eu vou falar um pouquinho disso, mas vocês vão encontrar isso aqui maior ou igual que a constante de Planck, ou maior ou igual do que a constante de Planck dividido por 2π, né? H cortado é H dividido por 2π. Essa anotação, essa constante H com esse cortinho é a mesma coisa que H dividido por 2π. Depois eu vou falar por que aqui pode ser aproximadamente isso, tá? A gente discute. E o outro princípio de certeza que é bem comum de ser encontrado é o princípio de certeza que relaciona energia e momento. Perdão, energia e tempo. Energia e tempo de vida, na verdade. Tá? Mas que a gente vai falar um pouquinho dele também. Que é que a incerteza na energia de um sistema multiplicada pelo tempo de vida desse sistema ou pelo tempo de observação do sistema também estão relacionadas por uma incerteza relativa que é maior do que alguma coisa da ordem da constante de Planck. Bom, o que significa isso aqui, né, para posição e momento, né? Ou para posição e velocidade, que é a mesma coisa. Significa o seguinte. Aqui é importante a discussão anterior sobre spin, né?
Porque vamos supor que a gente faz uma medida de posição de uma partícula. Então, a gente tem lá uma partícula, né? Então, sei lá, a gente tem aqui a x, né? A partícula pode ter diferentes posições x. Então, tem um elétron aqui, vamos desenhar o elétron difuso aqui para ficar mais claro o que a gente está querendo dizer. E vamos supor que eu faço uma medida aí de... A partícula está dispersa, assim, sei lá. Que eu tenho uma partícula que está ocupando o eixo x dessa maneira. Estou fazendo em uma dimensão para ficar fácil de entender. Tá? A gente poderia estar pensando que eu estou medindo onde está o elétron em torno do átomo de hidrogênio, mas aí seria tridimensional, seria mais difícil de fazer o gráfico aqui. Então, eu vou colocar aqui... O que eu vou colocar aqui? Aqui vamos chamar de x igual a, sei lá, 10. Então, 10. Tá bom? Aqui é a posição x. E eu vou colocar aqui no eixo y qual que é a probabilidade de encontrar uma posição em x mais ou menos delta x. Tá? Então, sei lá, dado um delta x aí de mais ou menos mais ou menos 1, qual que é a probabilidade de encontrar x nesse intervalo? E aí tudo bem, a gente está vendo que é mais provável encontrar x perto de 10, e aí essa probabilidade vai diminuindo à medida que eu me afasto de x igual a 10. Então eu espero obter uma curva para essa probabilidade, que tem um máximo em 10. Então vamos supor que deu isso aqui. Ok? Muito bem, deu isso aqui. Essa curva, que é uma distribuição de probabilidade, significa que eu fiz muitas medidas, né, de onde essa partícula poderia ser encontrada e obtive essa distribuição. E essa distribuição me diz que eu conheço a posição da partícula com uma determinada incerteza, né? Então, qual que é uma determinada incerteza? Seria isso aqui, né? Sei lá, aqui talvez isso aqui é o desvio padrão. Desvio padrão de x, tá? Então, isso aqui é o desvio padrão, por exemplo. Então, se eu uso o desvio padrão como incerteza, tá bom. Então, eu faço esse monte de medidas e eu tenho qual que é a distribuição da posição ao longo do espaço e eu tenho uma incerteza sobre a posição dessa partícula. O princípio de incerteza vai me dizer o seguinte, que se eu agora fizer medidas de velocidade, né? Então, e eu tive essa distribuição, agora eu vou fazer medidas de velocidade, depois a gente pode detalhar como a gente faz medidas de velocidade, mas eu vou obter uma outra distribuição. Então vamos supor que eu obtive essa distribuição aqui para as velocidades, ou para o momento, tá? Então isso aqui, vamos botar legendas, isso aqui é posições, e essa outra aqui é momento. Ou velocidades, tá? Que é a mesma coisa. E aqui eu tenho uma distribuição que ela deu mais estreita, então ela deu uma distribuição mais estreita. Então aqui está me dizendo que a minha incerteza, né? Isso aqui também vai ser o desvio padrão da distribuição de velocidades. Eu tenho que a minha incerteza sobre a distribuição de velocidades, nesse caso, é um pouco menor do que a incerteza na distribuição de posições. E aí o princípio de incerteza vai dizer que esse aqui, então, por exemplo, no eixo Y, a gente tem a distribuição de posições ou a distribuição de momentos no mesmo eixo, tá? P mais ou menos delta P. Tá? Então, o que o princípio de incerteza diz? Que se eu tenho uma incerteza, que é esse desvio padrão, vamos chamar o desvio padrão de sigma, tá? Em geral, sigma ao quadrado, eu acho que é usado. Sigma ao quadrado é desvio padrão na estatística, né? Se eu me lembro bem. O sigma usa para variância e tal. Mas tudo bem, se eu tenho uma incerteza... Não quero usar isso, não vai confundir vocês. Vamos chamar esse desvio padrão de dp mesmo. Tá? E eu tenho um desvio padrão das posições... E eu tenho um desvio padrão para a distribuição de momentos. E o princípio de incerteza me diz que o produto do desvio padrão das posições pelo desvio padrão nos momentos tem que ser maior do que alguma coisa da ordem da constante de Planck, ou da constante de Planck dividido por 2π, ou qualquer coisa pequenininho da ordem da constante de Planck.
Por que aproximadamente aqui? Esse aproximadamente é justamente porque medidas de incerteza não tem uma só, né? Eu poderia ter usado o desvio padrão como medida de incerteza, mas poderia ter usado duas vezes o desvio padrão como medida de incerteza. Poderia ter usado alguma outra medida de incerteza sobre essa distribuição. E dependendo da medida de incerteza que eu uso, o produto das duas incertezas vai dar diferente. O que importa no princípio de incerteza é que não importe qual, independentemente de qual é o critério de incerteza que você está usando, o produto das incertezas dessas duas propriedades vai ser sempre maior do que alguma coisa, ou seja, vai ser maior do que alguma coisa da ordem de grandeza da constante de Planck. E o que isso significa? Significa que você não pode conhecer uma delas com muita precisão, que isso vai dispersar o valor da outra. Então, se você conhece a distribuição de posições com muita precisão, necessariamente a distribuição de velocidades ou de momentos tem que ter baixa precisão para que o produto delas seja maior do que uma constante. Se a gente fosse desenhar isso aqui, essas duas coisas, né? X preciso. Então, eu tenho um conhecimento muito preciso sobre a posição. O que isso vai significar do ponto de vista do gráfico lá de cima? Então, eu tenho P, mesmo gráfico lá de cima, P de x mais ou menos delta x, então a probabilidade de observar x num determinado intervalo em função de x. E agora eu vou desenhar uma distribuição com pouca incerteza para a posição. Então, uma distribuição com pouca incerteza para precisão, uma distribuição assim, né? Olha, eu conheço x com bastante precisão. Eu tenho pouca incerteza sobre onde minha partícula está. Eu faço diversas medidas e eu descubro que ela está numa posição bem determinada. Bom, se eu verifico isso, para que a incerteza da posição multiplicada pela incerteza do momento seja maior que um valor constante, a incerteza nas velocidades agora tem que ser muito maior. Então, isso aqui são posições, né? Essas aqui são velocidades ou momentos. E agora a incerteza que eu tenho na distribuição dos momentos é muito maior. Então aqui a distribuição de momentos está muito mais dispersa. E vice-versa, né? Então, de tal maneira que se eu fizer uma medida que especifica muito precisamente a posição em que a partícula está, necessariamente qualquer tentativa que eu fizer de medir a velocidade ou o momento vai me dar uma distribuição muito menos precisa para essa distribuição de momentos. Isso aqui é análogo à questão do spin. Eu media o spin na direção x com muita precisão, eu perdi a informação do spin na direção z. Eu media o spin na direção z com muita precisão, eu vou perder a informação que eu tinha na direção x do spin. Se eu fizer a mesma coisa para o momento, né, analogamente, né, a mesma coisa, se eu fizer uma medida de momento preciso, P determinado de maneira com precisão, eu vou ter o gráfico análogo, né, o gráfico similar ao contrário. Então, eu vou ter agora uma distribuição de momentos precisa. Tá? Então, agora isso aqui são os momentos. Tá? Nesses gráficos todos aqui é x ou p, né? Dependendo do que eu estou fazendo o gráfico, né? Ou p. Então, aqui eu tenho momento, distribuição de momentos, e aqui eu tenho p, probabilidade de encontrar o momento num intervalo. E aí eu faço o mesmo gráfico para x, então p ou x. Então eu vou desenhar no mesmo gráfico x de p de x mais ou menos delta x. E aí, se eu tenho uma distribuição de momentos com alta precisão, ou seja, com uma incerteza baixa, isso significa que a minha partícula vai ter uma posição dispersa no espaço com uma incerteza alta. Tá? Então, esse aqui seria x.
Isso aqui seria a incerteza na posição da partícula. Ok? Então, tudo isso, né? Isso é como se relacionam as coisas através do princípio de incerteza. A medida de uma delas leva a você desconhecer, mesmo que você tenha medido antes, a característica que a propriedade associada do princípio de incerteza tinha antes, né? Então, duas propriedades que estão acopladas através do princípio de incerteza, como são os spins nas diferentes direções, como são a posição e o momento, necessariamente levam a você, ao conhecer uma delas com precisão, desconhecer a outra propriedade com precisão, tá? Isso a gente pode discutir aqui, como é que a gente monta um aparato experimental para fazer essas medidas, mas não é uma questão do aparato experimental, né? Como a questão do spin mostra, é uma questão intrínseca do comportamento do sistema quântico que não pode ter, não é um problema de medida, não é que o problema é que você é incapaz de fazer essas medidas de maneira precisa simultaneamente. É que que as propriedades estão relacionadas umas com as outras, intrinsecamente acopladas por um princípio que te impede de conhecer elas de maneira precisa ao mesmo tempo. Tá? Não é um problema de aparato experimental. A outra que vale a pena mencionar, né? A última que vale a pena mencionar é aquela que eu já falei, que é a variação, a incerteza na energia multiplicada pela incerteza no tempo tem que também ser maior que alguma coisa da ordem da constante de Planck. O que significa isso, né? Isso aqui tem a ver, isso aqui tem diferentes interpretações para essa mesma... Interpretações não, tem diferentes maneiras, aplicações para esse mesmo princípio, mas isso aqui por exemplo, o conhecimento, isso aqui é a incerteza sobre, por exemplo, a energia da partícula, então poderia ser incerteza sobre a energia da partícula. Isso aqui é o tempo da medida. Quanto tempo eu demorei para fazer a medida. Então, essa relação, e a gente vai entender ela aqui com um exemplo, ela diz que se você faz uma medida muito rápida, ou seja, ΔT pequeno, você vai ter uma grande incerteza sobre quanta energia essa partícula tem. Se você faz uma medida, por outro lado, se você quer ter uma medida precisa sobre a energia da partícula, se você quer saber quanta energia aquela partícula tinha com grande precisão, você precisa observar o sistema por muito tempo. Tá? Então, como é que a gente pode entender isso em um dos casos onde isso se aplica, né? Vamos imaginar que a gente tem uma partícula aqui, uma bolinha quântica, e que ela está viajando no espaço nessa direção com uma determinada velocidade. Então, está aqui, uma determinada velocidade. Eu vou querer conhecer qual que é a energia cinética dessa partícula. Então, vamos perguntar qual será? Qual será a energia cinética dessa partícula? Qual será a energia cinética dessa partícula? Imagina que eu quero me perguntar isso aí. Então, como é que eu faço para medir a energia cinética? O que eu preciso saber para conhecer a energia cinética de uma partícula? O que é energia cinética? Clássica. Qual que é a formulinha? Pessoal? Tem alguém aí? mv ao quadrado dividido por 2. Obrigado. mv ao quadrado sobre 2. Tá? Então, isso aqui é energia cinética clássica. Então, se eu quero conhecer qual que é a energia cinética, o que eu preciso determinar? A massa e a velocidade. A massa e a velocidade. Tá? Então, vamos supor que é um elétron, eu conheço a massa e, portanto, eu preciso determinar a velocidade dela, a velocidade daquela partícula, para saber a energia cinética. Como é que eu determino a velocidade de uma partícula? Como é que eu determino a velocidade de um carro?
tem um carro passando por ali. Como é que eu faço para determinar a velocidade do carro? A distância que ele percorreu dividido pelo tempo que levou para ele percorrer. Perfeito. E como é que eu... Para saber a distância, eu preciso fazer duas medidas de posição, né? Quando você falar a distância que ele percorreu, eu preciso fazer duas medidas de posição. Então, aqui é o x, que é a posição do carro, ou da partícula. Eu vou fazer uma primeira medida de posição aqui, tá? Nesse ponto aqui. Então, eu vou desenhar que eu fiz uma primeira medida de posição, só que tudo bem, nenhuma medida de posição é perfeita. Então, vamos supor que eu tenho uma incerteza na medida dessa posição aqui, tá? Então, esse aqui é o meu x0, e aqui eu tenho uma incerteza nessa posição. Aí eu esperei um tempo, o carro continua andando, e agora ele veio parar aqui. E eu fiz uma segunda medida de posição. Eu tenho uma incerteza nessa medida de posição. Então, aqui é o x1 e eu tenho uma incerteza em x1. A velocidade, e tudo bem, aí passou isso aqui, passou um tempo, né? Então, x1, aqui é x0, isso aqui foi medido em t0, e aqui x1, isso aqui foi medido em t1, né? Então, a velocidade, como você falou aí, vai ser a variação na posição, que é ΔX, que é x1 menos x0, dividido pelo tempo que transcorreu entre as duas medidas, t1 menos t0. Isso aqui é a velocidade. E essa velocidade vai ter uma incerteza, vai ter um ΔV que vai estar relacionado, que vai ser, dependendo de como a gente propaga aí os erros, mas a gente tem um erro em x1, né? A gente tem um erro na medida x1, que é essa incerteza aqui, e a gente tem um erro na medida em x0, que é essa incerteza aqui, né? Então, a variação, o erro que eu tenho na minha medida de velocidade, ou a incerteza que eu tenho na minha velocidade, vai ser a soma desses dois erros, ou seja, ΔX1 mais ΔX0, porque o erro você nunca subtrai, né? Você tem a soma das incertezas dividido pelo ΔT, né? Pelo intervalo de tempo. Vamos usar delta para duas coisas aqui, toma cuidado, tá? T1 menos T0. Então, essa é a incerteza que eu tenho na minha velocidade. Né? Então, beleza. Então, se essa incerteza, ó, se a distância percorrida, vamos supor que esse é o ΔX, né? Isso aqui dá para enxergar. Ó. Esse aqui é o ΔX percorrido pelo meu carro ao longo do intervalo de tempo que eu fiz a medida. Se essa incerteza ΔX1 for muito menor do que esse D percorrido, que é x1 menos x0, e se ΔX2 também for muito menor, né? Se ΔX1 e ΔX2, ΔX0, né? Perdão. ΔX0, aqui é x0 e é x1, né? x0 e x1. Se ΔX0 e ΔX1 forem muito menores do que D, eu tenho um erro pequeno na minha medida de velocidade, né? Porque a distância medida é muito maior do que os erros nas determinações das posições. E aí tudo bem, eu tenho uma distância enorme, né? Imagina, vamos supor que o erro na determinação das posições é de 1 centímetro. Eu tenho uma incerteza de 1 centímetro aqui e uma incerteza de 1 centímetro aqui. E eu medi 1 quilômetro de trajetória do carro. Então vai ser 1 quilômetro dividido por uma hora, sei lá, uma hora de medida, e aí a incerteza vai ser de 2 centímetros em 1 quilômetro. Então, minha medida de velocidade vai ser muito precisa, né? Eu vou ter um erro na velocidade que é da ordem de 2 centímetros em 1 quilômetro de trajetória percorrida. Então, aqui nesse caso, o meu carro andou bastante entre uma medida de posição e a outra medida de posição, de tal maneira que a incerteza em cada medida de posição afeta pouco a incerteza na minha medida de velocidade. Tá? Mas para isso, para o carro andar muito entre uma medida de posição e a outra medida de posição, o que eu tenho que ter feito? Que é o que está aqui no denominador.
eu tenho que esperar. Passado bastante tempo medindo. Eu tenho que passar bastante tempo medindo. Eu tenho que fazer uma medida, ficar esperando o carro andar bastante e depois medir de novo. Então, o que está dizendo essa representação? Que eu obtive uma medida com boa precisão para a energia cinética, porque a minha medida de velocidade foi boa, porque os erros nas medidas das posições foram pequenos relativamente à distância percorrida entre as duas medidas, e por isso eu obtive uma boa medida de velocidade, que dá uma boa medida de energia cinética, mas para isso eu tive que esperar relativamente muito tempo. Então o princípio de incerteza diz o seguinte, que para eu obter uma boa medida de energia, eu tenho que medir por bastante tempo. O que aconteceria se eu medisse por pouco tempo? Como é que seria essa mesma representação se eu tivesse feito essa medida por pouco tempo? Se eu tivesse feito essa medida por pouco tempo, o que eu teria? Minha primeira medida de posição aqui. Vamos, cadê eu? Minha primeira medida de posição está aqui, com a mesma incerteza. Não vou mudar a incerteza na medida da posição. E se eu tivesse medido por pouco tempo, vamos supor que o carro andou até aqui. E aí eu tenho a minha segunda medida de posição, que tem essa incerteza aqui. Né? Se essas são as duas medidas de posição que vão me permitir, que eu vou usar para determinar a velocidade do carro, olha só. Se essa é a incerteza da minha primeira medida de posição, significa que na minha primeira medida o carro poderia estar aqui. E na segunda medida eu posso ter observado o carro aqui. Ou seja, essa aqui poderia ter sido a medida 1 e essa aqui poderia ter sido a medida 2. De tal maneira que, se eu não esperei quase nada entre uma medida e outra, eu poderia inclusive achar que o carro está andando na direção contrária. Né? Se eu fiz duas medidas muito próximas uma da outra, eu poderia inclusive chegar à conclusão de que o carro está andando na direção contrária. Ou eu teria, sei lá, limites. Eu poderia ter um limite, de que eu fiz a primeira medida e a primeira medida apareceu aqui, o carro apareceu aqui, e a segunda medida o carro apareceu aqui, para o mesmo ΔT. Então eu teria essa distância, que é a distância máxima mais ou menos que eu poderia ter medido. Então eu teria uma velocidade que seria essa distância máxima dividido por esse intervalo de tempo que eu estou usando para fazer as duas medidas. E, alternativamente, eu poderia ter, no pior caso, essa distância aqui na primeira, essa posição na primeira medida e essa posição na segunda medida. Eu teria uma outra medida de velocidade que a gente chamaria de d mínimo. Tá? É mínimo, na verdade, porque aqui é o 2, né? Então isso aqui daria negativo, que seria d mínimo dividido pelo ΔT. Nesse caso, essa distância máxima dividido por ΔT indicaria que o carro está se mexendo, que a partícula está se mexendo rápido nessa direção, né? Que é o 2 menos 1 dividido pelo ΔT. E o outro caso extremo sugeriria que a partícula está se mexendo rápido nessa direção. Então, na verdade, eu tenho uma grande incerteza na velocidade. Né? Então, aqui eu tenho que isso aqui tudo se reflete numa incerteza sobre a medida da velocidade. Na velocidade da partícula. Então, pelo fato de eu ter esperado pouco tempo para fazer as duas medidas de posição, a incerteza na posição acaba dominando a minha medida de tal maneira que eu não conheço qual que é a velocidade de maneira precisa. Então, eu tenho que, de novo, a condição ΔE, ΔT, maior ou igual do que alguma constante, ela vai se satisfazer. Nesse caso, porque o tempo ΔT é pequeno, implicando que eu tenho uma grande incerteza sobre a medida da velocidade. Nesse caso, essa velocidade é o que está permitindo calcular a energia cinética do sistema. Tudo bem? Então, o princípio de incerteza vai aparecer aí em diferentes contextos para a gente, mas sempre associado a isso, né? Associado a que tem coisas que intrinsecamente não podem ser medidas com precisão absoluta ao mesmo tempo, essencialmente por causa que, do ponto de vista microscópico, as propriedades são distribuições.
Não é porque as propriedades são precisas, do ponto de vista microscópico, que eu não sei medir elas. É porque elas são intrinsecamente distribuições de probabilidade. E essas distribuições de probabilidade, às vezes, estão acopladas. Tem uma distribuição de probabilidade que é acoplada a uma outra. E essas duas probabilidades acopladas através do princípio de incerteza, elas não podem ser medidas com precisão absoluta. Se você mede uma, você dispersa a distribuição da outra e vice-versa, de tal maneira que intrinsecamente essas coisas não têm valores precisos para nenhuma partícula, ou para um fóton também ao mesmo tempo, para nenhuma partícula simultaneamente. Então, isso é o princípio de incerteza, aproveitando para falar do spin, mostrando que se vocês refletirem de novo sobre o spin, vocês vão ver que não tem como escapar, é uma coisa muito intrínseca do comportamento daquele sistema, ou seja, não tem análogo clássico para aquele experimento do spin. É porque nessas medidas aqui de velocidade, de posição, você pode imaginar essa mesma problemática do ponto de vista clássico. Porque aqui, por exemplo, a incerteza na posição que eu desenhei aqui nessas figuras poderia ser clássica. Essa analogia clássica que eu fiz aqui com o carro, ela vale para um caso clássico também. Então, se você vai medir a posição de um carro que está andando, passando na sua frente, você tem uma incerteza nessa posição do carro, mesmo num sistema clássico. Então, essa discussão sobre a precisão da medida de energia e tempo, por exemplo, ela tem um análogo clássico e a gente pode fazer essa mesma argumentação para um sistema clássico. Então, às vezes, isso pode confundir a gente, achar que o problema é que eu não consigo medir direito. Né? Então, falar, se eu tivesse uma maneira de medir, nesse segundo caso, a posição com mais precisão, eu obteria uma distribuição de energias mais precisa. Num caso clássico, eu posso fazer isso. Eu posso descobrir uma maneira de medir a posição do meu carro passando com maior precisão. Sei lá, usando um laser, usando uma foto, não sei, alguma maneira assim. Uma foto com uma câmera de alta velocidade, enfim. Eu poderia imaginar, é possível medir essa posição inicial com uma dispersão menor. Essa analogia é ruim nesses casos, porque na mecânica quântica não é possível você medir essa distribuição de posições com uma precisão maior. A distribuição de posições é uma característica intrínseca da partícula. Então, é impossível você pretender medir a distribuição mais estreita para as posições, nesse caso. Porque isso aqui, sei lá, é como o elétron, por exemplo, está distribuído no orbital 1s do átomo de hidrogênio. Não é outra coisa. Não existe, não, eu não sei a posição porque eu não sei medir. É porque essa é a distribuição de posições. Tá? Então, como existe uma distribuição intrínseca de posições no caso quântico, essa distribuição intrínseca de posições leva a uma associação de medida de energia com tempo que faz essa associação estar relacionada com o princípio de incerteza. Então, não tem, aqui a gente pode imaginar uma analogia clássica, no caso do spin não tem nada que tenha analogia clássica, por isso que é bom refletir sobre aquele experimento lá. Tá bom? Então, isso, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, estamos aí. Tem mais uns 20 minutinhos, senão fiquem à vontade.